Everton Ribeiro, Renan, você até acabou comentando sobre isso. Você chegou a falar, né, da questão do Everton Ribeiro e tudo mais. O Everton Ribeiro ele foi questionado, né, numa entrevista que ele cedeu ontem no Ninho do Urubu, e ele falou que o Flamengo ainda não me procurou e nem procurou nenhum dos meus representantes. Estou 100% focado na final do Carioca. Logo, logo já vai começar a Libertadores. Então eu deixo essa parte de renovação com os meus representantes e tenho que estar focado para fazer o meu melhor dentro de campo. Aí ele comentou, né, na questão da negociação, ele falou, e aí parece que o Braz falou o seguinte: nós não temos nenhum desconforto. Os jogadores não têm nenhum desconforto em relação a isso. Na hora que tiver um momento mais tranquilo, um momento mais propício, nós vamos chegar, sentar e resolver, disse o vice-presidente do Flamengo, também em coletiva no Ninho do Urubu. E eu queria saber de você, Renan. Essa notícia te preocupa de alguma forma? Você imagina o Everton Ribeiro tendo uma renovação aí com o Flamengo? Já imagina que é um jogador que talvez a gente comece a ver com outros olhos e, quem sabe, não renovando no final da temporada? Quero saber a tua opinião. Cara, assim, o Everton Ribeiro ele é um jogador que pode ser útil ao Flamengo ainda, eu acho, né? Só que um jogador que somente é útil não pode ter uma remuneração tão alta. Então, assim, se o Flamengo pensa em manter o Everton Ribeiro, até porque o Flamengo tem se mostrado meio preguiçoso em encontrar meias criativos ali. A gente sabe que o Everton Ribeiro não é exatamente um meia armador, mas ele é um meia atacante com um potencial criativo, né? Então, isso acaba sendo um ponto em favor dele. Atualmente ele tem tido vários em desfavor. Ele é o nosso melhor coadjuvante, mas ele nunca consegue assumir uma posição de protagonismo. Nesse jogo agora, eu acho até que o João Guilherme falou isso ontem na live. Nesse jogo agora contra o Fluminense, caso ele assuma a posição do Arrascaeta por conta da lesão dele, do afastamento dele longo, o Everton Ribeiro vai ter que ser mais um protagonista ali para tentar transformar aquele meio de campo do Flamengo, que já não vem tão bem. Mesmo com a Arrascaeta tendo subido de produção, a gente ainda estava muito abaixo do que o meio de campo nosso hoje, no papel, é capaz de produzir. E aí ele vai ter essa oportunidade de demonstrar capacidade de ser um jogador importante para o plantel do Flamengo. Eu acho que ele vai ter poucas oportunidades ao longo da temporada, porque se de fato o nosso modelo de jogo passar a não contar tanto assim com muitos meios de criação e ele começar a ser um jogador mais reserva do que titular, porque acho que na disputa entre Everton Ribeiro e Arrascaeta, eu acho que não tem nem muita discussão. O Arrascaeta estando 100% e o Everton Ribeiro estando 100%, o Arrascaeta vai jogar. Aí a gente vai ter que entender isso, a gente vai ter que interpretar a temporada. Vai olhar a temporada dele, é um jogador útil? É um jogador útil. Pode contribuir? Pode contribuir. Beleza, e agora? Como é que a gente vai negociar essas bases? Isso é importante. Se tiver que preservar ali boa parte do salário que ele tem hoje, aí não. Aí acho que é melhor a gente fazer um investimento. Nem que a gente invista um pouco mais numa compra de direito, o que acaba sendo uma saída do nosso caixa imediata, né? Diferentemente de quando você traz o jogador de graça e fica só pagando salário, porque você acaba pulverizando o teu custo com o jogador ao longo do contrato, mas nem que a gente traga um jogador com menos idade do que o Everton Ribeiro, sei lá, com no máximo 30 anos ali, 29, 28, 29 anos, o cara poder ficar no Flamengo com segurança uns 6 anos ali, uns 4 anos, de 4 a 6 anos ali jogando futebol de alto nível, aí a gente já volta a não ter a carência do meio de campo tão agravada como ela está hoje, porque hoje a gente tinha um meia que se lesionou e o cara que vai substituir ele não é um meia armador, embora tenha algum potencial criativo. Então aquela carência de não ter uma reserva para o Arrascaeta, ela ganha tamanho agora, porque a gente não tem o Arrascaeta, continua não tendo reserva, e o jogador que a gente vai botar para emular o Arrascaeta, ele não consegue fazer tudo que o Arrascaeta faz, e além disso ele já está numa decadência ali, né? Ele já está numa descendente. Quando a gente olha para o ano passado, a gente tinha esse mesmo sentimento no início do ano, e no final do ano a gente já começou a rever um pouco uma eventual renovação com o Everton Ribeiro, a ponto de renovar. E aí a gente, naquela época, quando ele começou a jogar bola, a gente falou, pô, tá vendo aí? A gente ia se desfazer de um jogador importante. Então eu acho que esse ano vai acabar sendo a mesma coisa, só que um ano mais velho. E aí, ele ficando um ano mais velho, a gente tem que ficar mais atento.
e também a gente tem que ser mais inteligente na hora de negociar uma eventual renovação. A gente não pode fazer, por exemplo, o que foi feito com o Davi Luiz, de fazer uma renovação e já meio que colocar ali uma meta que engatilhe uma renovação futura, porque a gente acaba sacrificando o nosso orçamento para o ano seguinte. E aí, mais uma vez, a gente freia também a contratação, porque o nosso departamento de futebol vai falar que, não, eu renovei com o Everton Ribeiro, portanto, eu não preciso contratar, como a gente viu acontecendo com o Ayrton Lucas, efetivei a compra do Ayrton Lucas, então eu fiz uma contratação na janela. Não, a única contratação que você fez foi o Gerson, você não fez outra. Então é isso, é um jogador que pode ser útil. A minha sensação é que ele vai começar a ser mais um jogador ali que vai entrar com frequência nos jogos, como reserva. Essa lesão do Arrascaeta provavelmente vai fazer ele ser uma figura um pouco mais presente no time titular. Eu não escalaria ele agora contra o Fluminense, porque eu tendo a olhar com muito carinho para a meritocracia e tentaria colocar ou o Cebolinha ali, caso a entrada do Everton Ribeiro resulte na saída do Cebolinha, então eu tentaria colocar o Cebolinha ali, ou tentaria colocar o Matheus França, ou até mesmo os dois, é o que eu pensaria em fazer. Matheus França e Cebolinha naquela parte mais de frente ali do Flamengo. Mas é isso, a gente vai ter que esperar, e eu acho que o Flamengo está certo em não ser apressado com a renovação. E o Everton Ribeiro sabe disso. E ele também sabe que aqui ele tem uma vida mais confortável a ponto de não ficar desesperado e ficar panfletando o currículo dele por aí para buscar um outro clube. Nessa entrevista, eu acho que ele até fala que não está preocupado muito com isso agora. Também é mais um jogador que tem a herança garantida ali já, vai se preocupar mais com a imagem do que qualquer outra coisa. E eu acho que o Flamengo tá certo, eu acho que não tem muito o que fazer, não. A linha que tem seguido nas contratações, né? O Felipe Luiz, Diego Ribas, Diego Alves, sempre que teve renovação deles, o Flamengo foi muito calmo. Ele esperou o momento certo para poder conversar, até mesmo para tirar um pouco desse tumulto que vem acontecendo nos últimos dias. Então, é só ficar de olho, porque parece que ele tem propostas do mundo árabe, da MLS. Então, assim, o Flamengo tem que manter isso no radar. Não precisa ser nada urgente, mas tem que estar ligado para não perder o jogador de bobeira caso queira renovar. Eu acho que o Flamengo tem que ter, Renan, traçado um plano para o Everton Ribeiro. E qual é esse plano? O plano está sendo feito agora. O que está acontecendo com o Everton Ribeiro, na minha opinião, é certo. O Everton Ribeiro é um jogador para compor o elenco nessa altura do campeonato. É um jogador que é fundamental, ele é mágico, é um cara que realmente tem uma qualidade, uma técnica muito grande, mas é um jogador que a idade já atingiu uma certa preocupação. Por quê? Já não é mais o jogador que consegue fazer correria para jogar nessa função de terceiro homem, para poder auxiliar no ataque, auxiliar na defesa, vai e volta, vai e volta. Então, assim, já é uma condição que já pesa contra o Everton Ribeiro. Só que você ter um Everton Ribeiro no seu banco de reservas, um jogador que também tem uma identificação com o Flamengo muito grande, é um jogador que é capitão da equipe quando está em campo. Então, assim, tem o seu respeito com o elenco, com o Flamengo e também com os torcedores. Apesar de ser um cara que era muito crítico ao Everton Ribeiro, eu dei meu braço a torcer por algumas vezes quando ele esteve bem. Foram poucas as vezes, mas quando ele esteve bem, o Flamengo cresceu muito, e isso foi fundamental. O grande X da questão para o Everton Ribeiro é quando ele precisa ser protagonista do time. Ele não consegue puxar protagonismo para ele. E isso é muito ruim para um jogador da qualidade dele, que a gente sabe que ele tem, e pela função que ele faz em campo. É uma função que ele detém a bola muitas vezes. Quase que durante todo o jogo a bola passa nos pés do Everton Ribeiro. E quando você tem um jogador mau, ele não consegue decidir. Quando ele tá bem, eu lembro do jogo do Palmeiras, cara, ele dá um passe absurdo pro Gabigol empatar o jogo logo no início do segundo tempo. Eu lembro um Fla-Flu que o Flamengo jogou com um jogador a menos e ele faz um gol de pênalti, o Flamengo vence por 2-1. Tem alguns anos isso, talvez 2018, 2019, eu não lembro agora precisamente. Mas foi um jogo que ele botou debaixo do braço. Mas é como eu disse, dá para contar as vezes que a gente conseguiu lembrar do Everton Ribeiro botando a bola debaixo do braço e jogando muito. Então, assim, é um jogador de características únicas, é um jogador muito talentoso, é um cara que tem realmente uma identificação muito grande, mas eu acho que
O ciclo do Felipe Luiz, como eu citei, ele vai chegando ao seu fim. O do Everton Ribeiro, eu entendo que com 33 anos, eu acho que ainda há corda para esticar por mais 1, 2 anos. Só que essa corda tem que ser esticada de que forma? Preparando o terreno para que um novo jogador assuma a sua vaga e ele venha para ser um suporte a esse jogador. É o que a gente fala do Arrascaeta. O Arrascaeta hoje precisa de um reserva, correto? Daqui a alguns anos, esse cara da reserva do Arrascaeta pode começar a tomar a sua vaga. A idade vai chegando para todo mundo e ele pode ir decaindo. Problema de lesão pode ser crucial para uma continuidade de carreira do Arrascaeta, e eu acho que isso acontece para o Everton Ribeiro também. A idade foi chegando e o Flamengo tem que começar a preparar esse terreno para que um novo jogador, mais novo e mais capacitado, assuma essa função e o Everton Ribeiro seja aquele cara para ser o suporte. Ah, esse cara foi convocado, bota o Everton Ribeiro, sem problema nenhum. Ah, o cara sofreu uma lesão, bota o Everton Ribeiro. Mas colocar o Everton Ribeiro e ter ele como uma opção para ser titular, aí eu acho que a gente tem que começar a repensar. Por mais respeito, eu também entendo que ele foi muito importante em 2022, eu acho que ele já mais uma vez dá indícios de que o fim da linha está próximo. É um jogador que talvez tenha que se reinventar, mudar de posição para se reencontrar de novo. Porque na atual função que ele tem feito de terceiro homem, principalmente nesse time do VP, que é uma bagunça, ele vai ser muito prejudicado. Vai ser um cara que vai realmente penar para conseguir arrumar a sua vaguinha por ali, cara. Então, assim, eu renovaria, mas já pensando em preparar ele para ficar no banco, como está acontecendo hoje. E aí ele ser um backup, caso seja necessário aí para alguma eventualidade que aconteça.